Fala pessoal, boa noite! Estamos começando aqui nossa segunda aula do Artista em Foco. Vamos entrando por aqui. Oi Marcos, vamos entrando todo mundo por aqui. Bem-vindo à nossa segunda aula do curso Artista em Foco. Estamos começando com tudo aqui. Tô gostando de ver todo mundo fazendo exercício que a gente passou ontem. Vamos entrando, daqui a pouco a gente começa a aula. Vocês estão me escutando bem? Se vocês puderem dar um feedback aqui. Oi, que sei! Se vocês puderem dar um feedback sobre o som, se vocês estão escutando muito bem. Chegou para a segunda aula. É isso aí, gente. Antes tarde do que nunca. Vou fixar aqui o tema da aula. Sua arte é única. Que vai ser a nossa segunda aula do Artista em Foco. Gente, só me dá um feedback aqui do som. Estão me escutando? Som ok, né? Ok. Vamos entrando. Pronto. Publicar e fixar comentário, que é o tema da aula, né? A gente vai falar, ontem a gente falou sobre os 3 pilares da nossa produção artística, o que é importante a gente considerar, né? Quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de reconhecimento. E hoje a gente vai falar sobre a unicidade da sua... Olha que tem aluno antigo aqui, que eu tô identificando. Sejam muito bem-vindos, alunos novos. Ontem a gente teve uma maioria de pessoas, de alunos, de artistas novos aqui no perfil, que conheceram o meu trabalho faz pouco tempo. Tudo bom, Peter? Quanto tempo, né? Desde o primeiro Start a gente tá junto, eu lembro disso. E, nossa, 2 anos, né? 2 anos de digital. Sejam muito bem-vindos. Ontem a gente estava falando sobre a trajetória também, né? Que eu acabei passando aqui no digital, os cursos que eu desenvolvi e foi bastante interessante todo o feedback de todo mundo que acompanha, todos os cursos ao vivo, sempre juntos. É muito importante aqui esse laço, como a gente falou ontem, da importância da gente se unir, né? E hoje a gente vai entender melhor ainda o quanto é importante a gente perceber a unicidade do nosso trabalho e pra gente entender que... Oi, Nazareno, tudo bom? Nazareno também é do curso Arte, Mercado e Marketing Digital, que formou mais de 120 alunos pelo mundo e colheu o resultado, né? Eu acompanho cada um de vocês, foi muito intenso todo esse desenvolvimento desses cursos. Para quem não sabe, o curso Arte, Mercado e Marketing Digital foi uma formação que eu criei em 2020 e a gente teve 6 turmas, né? E ele foi evoluindo e hoje ele se transformou no curso de formação Branding Artístico, que é como criar a sua marca artística, né? Como desenvolver a sua carreira através do seu posicionamento e a sua divulgação, o seu reconhecimento. Então, o curso Arte, Mercado e Marketing Digital se transformou no Branding Artístico, que eu vou apresentando para vocês também no decorrer dessas aulas, que aqui também o Artista em Foco é um mini curso, mas ele também é uma apresentação do que a gente está abordando, né? Do que eu quero trazer para vocês como ideia do branding. Lembra que a gente falou ontem sobre aquelas palavras que a gente tem que fazer uma amizade, né? Uma aproximação, as palavras e termos da área de comunicação e de marketing que muitas vezes não são tratadas com o carinho que elas deveriam ser tratadas, né? Então, quando a gente fala de produção cultural, produção artística, carreira artística,
e olhar para os conceitos de comunicação, estratégias de marketing, né, para a gente saber como melhor divulgar e chegar no reconhecimento que a gente desenvolveu ontem, né, na aula, que era a nossa visão de futuro, o reconhecimento que a gente quer, a visão de sucesso que a gente quer para nossa carreira. É importante a gente entender que as ferramentas de comunicação são aliadas para a gente chegar onde a gente quer chegar, certo? Então, o meu propósito também, a minha proposta com o curso Branding Artístico, a formação de Branding Artístico, de quais a gente tem alunos aqui, ex-alunos, é justamente essa, a gente aproximar estratégias da área de comunicação, da área também de neurociência, né? Por que não? Para alavancar nossa carreira, para ir chegando cada vez mais perto do resultado que a gente se propôs. Certo? Então, vamos começar aqui. Vamos entrando, eu quero saber se tem gente hoje que não estava ontem, que hoje é a primeira aula que está assistindo. Fala aqui se tem gente nova, que nem assistiu a aula de ontem. Ou se todo mundo assistiu a aula de ontem. Tô considerando que vocês estão me escutando super bem. Vamos lá, então? Oi, Bia, tudo bem? Ai, que gostoso ter vocês aqui de volta. Muito gratificante nessa segunda aula ter muitos ex-alunos aqui comigo, essa união toda. Eu não tive de terminar de ver ontem. Bom, vamos lá. E aí eu queria contar pra vocês que eu tô gostando muito do feedback de vocês, de toda a ativação que a gente combinou ontem. Ontem a gente chegamos a bater meta ontem, meta de alunos, com o auxílio de todo mundo aqui, todo mundo junto, a gente chegou em mais pessoas na divulgação da live, na divulgação da aula, e aí eu desbloqueei um bônus para vocês, que foi o desafio do Artista em Foco, que aí eu já passei algumas atividades para vocês, o primeiro dia do desafio Artista em Foco, e eu gostei muito de ver todos vocês fazendo exercício, me marcando. No final, eu tô acompanhando todo mundo que tá postando, tá fazendo as postagens dos exercícios no final desses 4 dias, no último dia, na nossa última aula do Artista em Foco. Eu vou falar aqui quais foram os 3 primeiros colocados do desafio, e aí eu vou fazer uma premiação para vocês. A gente tá pensando ainda aqui como que a gente pode melhor oferecer uma gratificação, uma premiação para os 3 primeiros colocados, né? Então vamos embora, tô gostando muito da participação de todos vocês. Todo o material tá nos grupos de WhatsApp. Acredito que todo mundo que esteja aqui, né, já foi avisado pelos grupos. Então, todo o material está sendo passado por lá, todos os exercícios estão sendo passados por lá. E qualquer dúvida, a gente sempre fica à disposição com os telefones de suporte que estão ali mesmo nos grupos de WhatsApp. Ok? Oi, Pati, tudo bem? Ai, que delícia ter vocês aqui comigo hoje. E hoje, gente, ontem, vou passar um pouquinho também pelos conceitos que a gente passou ontem. E hoje a gente vai falar sobre a sua arte ser única. O que isso significa para vocês? Coloca aqui nos comentários. O que significa a sua arte ser única? Você realmente acredita nisso? Quero saber. O conceito que está por trás de toda essa história, né, da unicidade que eu quero trazer para vocês é como que a gente pode ser autêntico com o nosso trabalho e se destacar no mercado que a gente decidiu atuar, em cada nicho de mercado, né? Ontem a gente falou também sobre os nichos de mercado que a gente acaba escolhendo. E como eu acredito que é importante a gente ter uma união entre as áreas culturais,
e artísticas e não ficar totalmente segmentado em subnichos, vamos falar assim. Por quê? Porque, vocês lembram? Qual que foi a minha proposta aqui? Qual que é a proposta do Artista em Foco? Qual que é o propósito do Artista em Foco? Trazer uma formação, informações para todos os artistas. Todos os artistas. Isso quer dizer o quê? Pessoal, artistas voltados para artes cênicas, música, artes visuais, fotografia, literatura. Então, essa união entre... Exatamente, o Petro estava ontem. Interdisciplinaridade. É essa a minha bandeira, é esse o meu propósito. É aí que eu acredito que todo mundo ganha nessa troca entre áreas culturais e artísticas, né? Então, é sobre isso. Interatividade, interdisciplinaridade. E aí a gente começa a entender para essa rede de relacionamento, né, que não deixa de ser a base da construção do nosso networking, essa troca entre artistas, entre produtores culturais de diversas áreas. E amanhã a gente vai falar justamente sobre a construção do nosso networking artístico. Então ele já começa desde a aula de ontem, quando a gente fala dessa união entre artistas, entre áreas diversas da arte, da cultura, certo? Então vamos lá. E aí hoje eu vou trazer para vocês o conceito de ser autêntico. Como que a gente consegue ser autêntico? De onde que a gente tira a nossa autenticidade? Da onde que a gente tira a nossa essência? E como é que a gente consegue transmitir essa essência? Essa nossa autenticidade, que ela vai se transformar no quê, gente? Ela vai se transformar na lembrança que a gente deixa para as pessoas, na memória das pessoas. Tudo começa, então, pelo nosso posicionamento. Então, é importante a gente olhar para dentro, entender qual é o nosso maior destaque, quais são as nossas principais qualidades como artista, olhar também para a nossa produção, para o nosso trabalho, e entender estrategicamente como é que a gente pode dar destaque para então trazer autenticidade para o trabalho de vocês, autenticidade para a figura de cada um de vocês, entende? Para o posicionamento de cada um de vocês. Certo? Então aqui temos gente, gostei de ver alunos antigos, pessoas novas, né, que estão chegando por aqui. Todo mundo, acredito que já deve ter passado, né? Os alunos novos por aqui. Na aula de ontem, todo mundo passou, todo mundo fazendo exercício. E aí, se todo mundo assistiu, todo mundo viu a apresentação que eu fiz aqui sobre mim. Passando muito brevemente, meu propósito, todo esse meu propósito, né, de interdisciplinaridade que eu passo para vocês, de trazer os conceitos de comunicação e marketing para todos vocês, vem da base, como eu sempre falo. Eu sou filha de artista plástico, né, de um artista visual, de um escultor. A minha irmã é atriz, então eu tenho ao meu entorno também amigos músicos. Eu nasci nesse ambiente cultural e artístico muito fomentado, por qual eu sou muito grata, né? Sou muito feliz com essa minha trajetória. E aí eu acabei juntando a experiência que eu tive desde pequena na área artística e cultural, de vivência mesmo, e contei para vocês que eu acabei indo me profissionalizar na área cultural e artística, que hoje a gente ainda está caminhando muito aqui no Brasil atrás de profissionalização dessa área. Estamos justamente aqui, 8 horas da noite, de uma terça-feira, todos comprometidos com o quê? Com o nosso trabalho, com o nosso foco, com a nossa visão de futuro que a gente se colocou ontem, né? E justamente por isso estava falando aqui sobre o curso Branding Artístico,
que eu consigo trazer essa formação para vocês durante 2 meses. São alguns encontros que a gente passa junto e eu vou passando para cada um de vocês técnicas, exercícios e uma formação na área de comunicação e marketing voltada para artistas, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso foco. Ontem a gente passou uma ativação. Eu queria aqui convidar cada um de vocês para enviar essa live pra gente bater nossa meta de novo, porque eu tenho uma surprise batendo a nossa meta de hoje. Eu tenho um presente para vocês. Eu já liberei o desafio Artista em Foco, que cada um de vocês já tá ativando e vocês veem como é importante cada um desses exercícios, gente. Às vezes você olha e você fala, mas será que é isso mesmo? Só façam. Porque ele parece muito simples, mas na hora que você coloca em prática, e aí você colhe o resultado dos seus seguidores, da sua audiência, é aí que eu quero saber qual que foi o resultado. Aí você começa a ver frutos de pequenos movimentos. Lembra que ontem a gente falou de movimento? Que o movimento vem da onde? A ação vem da onde? Vem do nosso desejo, focado ali na nossa visão de futuro, na nossa visão de sucesso, e através disso, lembrando todos os dias qual é a nossa visão, aonde é que a gente quer chegar, a gente tem a nossa motivação. Lembra disso que eu falei pra vocês ontem? E a motivação, ela serve pra quê? Pra gente criar movimentos, né? Criar ação, criar um movimento pra gente ir alcançando as nossas pequenas metas ali, subindo degrau por degrau pra chegar ali no último degrau. Não vai dar pra gente escalar logo de primeira e chegar lá no último degrau, no topo da montanha. A gente vai ter que passar por um processo. Então, vamos lá? Vou pedir para vocês, encaminhem essa live aqui. A gente vai falar sobre a unicidade e autenticidade do nosso trabalho, né? Para pelo menos 2 artistas, 2 pessoas que vocês acreditam que vão gostar muito desse conteúdo. A gente chegando aqui, vamos colocar, estamos com 35 pessoas. Vamos colocar a gente chegando em 50 pessoas hoje, segundo dia. Em 50 pessoas eu vou liberar para vocês o material falando com todo o conteúdo que a gente falou ontem. Então, todo o resumo do que a gente falou sobre os 3 pilares da carreira artística e o posicionamento, né? A base do posicionamento, da fortaleza do nosso posicionamento artístico, eu vou liberar para vocês um PDF que já tá prontinho e chegando em 50 pessoas. Então, bora lá. Encaminha todo mundo aqui. A gente com uma força junto, mandando cada um para 2 artistas, a gente chega lá. Aí eu libero os 3 pilares da carreira artística, ok? E todo mundo chegando por aqui, aí tem gente nova chegando, ótimo, muito bom, gente. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá que tem material extra. Bem-vindo para todo mundo que está entrando aqui. Vocês estão chegando na segunda aula do Artista em Foco. Vamos falar sobre a questão da autenticidade do seu trabalho, autenticidade de você como artista. Oi, Cacá, tudo bom? Bora lá, bora lá. Cacá, se não me engano, tá falando diretamente de Israel. Você tá aí ainda? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui com os conceitos. Hoje a gente vai falar sobre 3 tópicos mais importantes. Aqui, ó, 42, bora, gente! Chegando em 50, eu libero pra vocês. Os 3 tópicos da aula de hoje vão ser: primeiro, cada produção artística é única. Como fazer, o segundo tópico, como fazer as pessoas se interessarem pelo seu trabalho? Como que a gente desperta o desejo do nosso público pelo nosso trabalho? Como a gente desperta o desejo do público que a gente quer atingir para olhar para o nosso trabalho? É o segundo tópico dessa aula. O terceiro tópico a gente vai falar sobre como ser lembrado
como ser autêntico para ser lembrado, né? E essa aula é para você, para todo mundo aqui que não acha, que ainda não tem certeza, né? Que o seu trabalho tem um impacto na vida de cada uma das pessoas. Tem um impacto, e pode ter um impacto muito forte, muito positivo na vida do público que você quer atingir. Então aqui eu vou mostrar para cada um de vocês que é possível a gente, através também de técnicas de comunicação, impactar as pessoas às quais a gente quer que se interessem, né? Que olhem para o nosso trabalho, certo? Gerando uma transformação. Que vai muito mais além do meu trabalho, de eu não conseguir vender o meu trabalho, de eu não conseguir vender a minha peça, de eu não conseguir vender o meu... Vai muito além da venda, né, gente? Porque a venda, ela é uma parte do processo do quê? Uma parte do processo do relacionamento. E hoje eu tava até consumindo conteúdo, tava vendo uma live na qual eu tava sendo dito que a gente fica, né, às vezes na fissura da venda, do retorno financeiro imediato, mas a gente precisa entender que o retorno financeiro ele vai ser uma consequência do nosso relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque ele é uma troca. Então, na hora que a gente troca, na hora que a gente também percebe com quem a gente está lidando, quem é o seu público, na hora que você realmente consegue conectar com o seu público, aí você consegue colher resultados, e um dos resultados é o retorno financeiro. Com certeza, a gente merece, todo mundo merece ter retorno financeiro pela sua carreira. Só que isso a gente tem que estruturar, né? Tem que ter um planejamento para a gente poder chegar, inclusive, aonde a gente quer com finanças, reconhecimento, né? Porque muitos artistas com os quais eu trabalho às vezes também não estão interessados exatamente no retorno financeiro imediato, mas é mais a questão do reconhecimento. Só que para a gente conseguir chegar no reconhecimento que a gente quer, a gente tem que se posicionar, tem que saber se posicionar de uma maneira que fique claro para a sua audiência, para o público que você quer impactar, a qualidade do seu trabalho, a autenticidade do seu trabalho e por que você... né? Por que o seu público trocaria com você e não com uma outra produção? Que também uma não exclui a outra, né? Que a gente estava falando aqui desde o começo da aula e falamos também ontem. Somos uma soma e junto a gente vai mais longe. E eu acredito, falando justamente da questão da nossa arte, da nossa produção artística ser única, a gente não tem concorrência. Não tem concorrência. Vocês concordam com isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Se cada um de nós aqui tem uma produção que ela é única, não existe concorrência. Não existe concorrência direta, né? Como a gente fala em mercado. Ela pode ser uma composição. Então, quem vai numa peça de teatro pode ir no cinema, pode consumir um livro, pode comprar um livro, pode comprar um quadro, pode comprar uma fotografia, pode ser um investidor de uma exposição. Você percebe? São gostos, quando a gente vai trabalhando também para ajudar o nosso público a refinar o gosto de compra, o gosto de consumo. A gente tá abrindo as portas para o nosso trabalho ser mais valorizado, ser mais reconhecido. Então vocês percebem que é uma via de mão dupla? A gente precisa olhar para o público que a gente quer chegar e trocar com ele. O reconhecimento financeiro ele vem dessa troca. Puramente relacionamento. É ali na hora que você tá naquela fase do relacionamento que a pessoa está acreditando, tá colocando créditos no seu trabalho, tá investindo no seu trabalho. E aquilo é dito, é transformado, é traduzido como um reconhecimento financeiro.
Mas não só, vocês concordam? É uma construção, né? Não é só a troca de dinheiro. É importante também a gente falar, né, de algumas palavras, que eu tô quebrando algumas crenças com vocês. E isso é muito, muito interessante, muito poderoso também. Falar de conceitos de comunicação e marketing, também a gente falar de conceitos financeiros, falar de dinheiro. Por que que na área cultural e artística a gente não pode colocar essa questão, né? O que vocês acham sobre isso? É uma questão bastante polêmica. Eu sei que eu tô aqui causando, né, polêmicas. E coloca aqui pra mim, o que vocês acham sobre isso? Sobre a questão de retorno financeiro e sobre a gente falar mesmo sobre sustentabilidade financeira do nosso trabalho. Por quê? Porque com um retorno financeiro a gente consegue estruturar melhor a nossa carreira. Mas a gente precisa ter planejamento para tudo isso. Certo? Isso é uma construção, né? Só que a gente não pode esquecer de todos os pontos que a gente precisa para ser sustentável. A gente tem que estar com os pilares firmes e fortes, senão a gente não se sustenta. Senão a gente não consegue sustentar a nossa produção. E aí fica no impulso, né? Fica no impulso da criação e aí fica na maré, na ressaca do mar. E aí a gente volta na maré cheia, produção com tudo a 1000 e aí de repente a gente recua novamente quando a gente traz a motivação diariamente. Eu sei que às vezes pode ser difícil, né? E é difícil para todo mundo, não só para quem tem a criação como um dom. É difícil para todo mundo enfrentar, né, os desafios diários. Mas é importante a gente voltar para a base, voltar para nossa motivação, que a gente falou ontem, que ela sai da onde? Do nosso desejo, para ir driblando as nossas sabotagens, né? Então, vamos lá. Quase que chegamos, né? Que eu tava aqui acompanhando, quase que chegamos em 50 pessoas. Pra gente liberar o bônus dos 3 pilares da carreira artística. Vamos que vamos, passando aqui para os conceitos da aula. Eu tava falando sobre o primeiro pilar, né? Falando sobre o posicionamento estratégico. Eu sei que, na verdade, essa pergunta aqui sobre um posicionamento, todos vocês acreditam, uma coisa importante, todos vocês acreditam que o posicionamento de vocês é transparente? Quando você se coloca, quando você se comunica, você fala sobre o seu trabalho, você fala sobre você como artista, sua carreira, você acredita que o receptor, a pessoa, o seu público, está recebendo a mensagem, o seu propósito, a sua proposta, a proposta do seu trabalho, como você gostaria? É que eu queria saber. Oi, Dani, tudo bem? Queria saber de cada um de vocês. Se vocês acreditam, pensa em alguma apresentação, a gente já fez esse exercício ontem também, alguma apresentação que você acabou fazendo sobre o seu trabalho, e aí você foi entender que a pessoa não tinha entendido exatamente o que você faz. E o que você faz, o porquê você faz o que você faz. Porque os porquês são os mais importantes, né? Muito bom. Então, falando aqui sobre cada produção artística ser única. Cada processo criativo é único. Cada um de nós aqui tem uma habilidade, tem uma maneira de pensar, uma maneira de criar diferenciada. Então, é a questão de conexões mesmo, né? Como é que a gente faz as conexões para chegar em resultados, cada um de vocês aqui? Como que vocês chegam num resultado criativo, numa produção do seu trabalho, né? Cada um de nós tem um processo totalmente diferenciado. Eles podem chegar a ser semelhantes em alguns momentos, logicamente, mas
Por exemplo, a gente parte sempre da base da pesquisa, em qualquer área. Para a gente criar, a gente passa um tempo pesquisando. Pra quê? Pra gente ter referências para então começar a criar o nosso processo através de referências que a gente pega. E as referências têm muito a ver com os nossos gostos. Todas as referências que a gente busca têm a ver com os nossos porquês. Então, se vocês repararem, todas as pesquisas que vocês acabam fazendo para desenvolver o trabalho de cada um de vocês, e uma coisa até mais de dia a dia, se você for reparar, as nossas pesquisas no Google, vamos lá. As nossas pesquisas do Google dizem muito mais sobre cada um de nós do que o próprio Google, né? Do que o próprio entendimento do outro sobre nós. O que a gente procura é se conectar sempre e desenvolver o que? A nossa essência, o nosso propósito, os nossos valores. A gente busca sempre requintar todos esses nossos valores para a gente evoluir nos nossos processos criativos. Não funciona assim para vocês? A gente quer cada vez mais, a gente tem uma sede, né? E justamente esse o desejo, essa motivação, essa sede, essas buscas. Reparem aqui também nas buscas que vocês fazem diariamente também no Google, ou todas as pesquisas, tudo que vocês procuram. Isso tem muito a dizer sobre, primeiro, a própria personalidade de vocês e depois também sobre o trabalho de vocês. Por quê? Porque através de todas essas referências diárias que a gente busca, que a gente colhe, que a gente vai atrás, inconsciente ou até conscientemente, elas refletem no nosso resultado do trabalho. Elas refletem no nosso processo criativo. Então, inclusive as pessoas, né, com as quais a gente se relaciona, dizem muito sobre nós. É importante a gente pensar sobre isso, por quê? Justamente, cada pesquisa aqui, cada abertura da aba do Google é diferente. A gente tá aqui entre 40, 50 pessoas, cada um de nós tem gostos diferenciados e a gente vai construindo todo o nosso processo, todo o nosso trabalho através das nossas referências, através da nossa pesquisa. E isso tudo para chegar onde? Que a gente foi profundamente para chegar onde? Para chegar na unicidade do nosso trabalho. E a unicidade, porque que o seu trabalho é único, a gente consegue explorar a autenticidade, o como você consegue ser autêntico, como você pode se mostrar autêntico. E isso parte, vamos lá, um exercício diário, tá? Das nossas pesquisas. Começa a olhar para dentro. E aí você percebe que, olhando para dentro, você consegue se entender pelo como você se relaciona com o mundo, né? O que você busca do mundo. E é daí que a gente puxa o gancho de ser autêntico. A busca de cada um de vocês é totalmente diferente. Estamos aqui em quase 50 pessoas, gente, são mais 4 pessoas para liberação do bônus. Laura, eu tenho uma peça de teatro escrita. Como eu faço para vender essa peça? Bom, você já estruturou essa peça? Você já apresentou para alguém? Emerson, né? Que eu lembro que você me chamou aqui também para conversar. Você já chegou a apresentar essa peça para alguém? Ou ela tá guardada? Ela tá guardada na gaveta? Ela tá guardada na gaveta há quanto tempo? Conta pra mim. Conta pra mim que eu quero saber. A gente precisa começar a experimentar, a se expor de maneira imperfeita. A gente tem que ter essa coragem. Isso faz parte também do nosso posicionamento. Lembra quando eu falei ontem pra vocês, pra todo mundo aqui na aula? A partir do momento que a gente consegue ter a coragem de se mostrar imperfeito, de abrir a nossa peça,
ainda em processo ou finalizada, porque às vezes o receio é: eu vou mostrar e aí pode ser que eu receba algumas críticas e vai ser ótimo se você receber essas críticas, você concorda? Porque podem ter muitas críticas construtivas ali, que você pode repensar alguns valores, talvez, ou alguma recolocação de alguns atos da peça. Tô esperando ainda você me responder, que eu vou continuar aqui, porque é importante, acho legal você falar sobre isso, que eu fiz um gancho que pode ser importante para todo mundo aqui, que são aqueles projetos que a gente idealiza e a gente não consegue tirar do papel. Você começou a explorar a peça no mercado, começou a já contar, já chamar pessoas para falar sobre ela? Já fez uma pré-seleção de talvez um elenco? Importante esses processos, concorda? Porque aí você vai conversando, vai criando as conexões. E de cada conexão que você fizer, você vai trazer um feedback de conhecimento, de reconhecimento para o seu projeto. Aí já começa a divulgação. Cada um desses pontos que você vai contando sobre o seu trabalho, vai contando sobre a sua peça, você já vai criando ali o seu ambiente, o seu networking. As pessoas já vão sabendo sobre esse seu processo. Então, e aí tá na hora de a gente, talvez então aqui, criar algumas estratégias de divulgação, ir atrás de investidores, certo? Me conta aqui o momento que você se encontra. Passamos aqui sobre o primeiro tópico da aula, falando sobre a sua produção artística é única. Faz sentido para vocês? Nossa, eu fui aqui lá embaixo, a gente mergulhou aqui na questão da unicidade. Como é que cada um de nós é único e ponto. E não tem questionamento sobre isso. Certo? E agora a gente passa para o segundo tópico da aula. Vamos falar sobre a questão falando sobre networking. Tô passando aqui pelas minhas anotações também, né, queridos? O segundo ponto da aula aqui, como que as pessoas poderiam, exatamente, já com a construção do que a gente estava falando, como que a gente faz para as pessoas se interessarem pelo nosso trabalho, se interessarem pelo trabalho de cada um de vocês. Resumimos, como podemos entender que somos únicos, autênticos, nossa autenticidade está dentro de nós. E é fácil descobrir porque tá ali através das nossas referências, das nossas pesquisas, né? Todo sentido, muito bom. E agora a gente vai para a questão da conexão. Começamos a falar aqui sobre a gente ampliar, mostrar a peça que já tá, o Emerson falando aqui da peça dele que já tá escrita, já tá mostrando, já tá colocando no mercado, já tá apresentando para alguns agentes, alguns atores, já pode montando alguns nomes sugeridos para elenco, que daí você pode já conversar com essas pessoas, certo? E ir pensando o que você precisa. Você tá com a peça pronta. E uma coisa importante, a gente estava falando sobre sustentabilidade do nosso trabalho, sustentabilidade da nossa produção. A peça tá pronta, certo? O orçamento tá pronto também? O quanto ela precisa, o quanto que você precisa hoje para colocar essa peça no ar? Para estrear a peça. Fazer a parte de ensaio, fazer a contratação de elenco, fazer a contratação de direção, fazer a contratação de técnico, áudio, vídeo, luz, som. Já tá com tudo isso pronto? Porque o conceito a gente já vai contando, né? Já vai abordando as figuras que estão... Ai, bateu 50? Ai, que eu nem acompanhei aqui, gente. Sério? Liberamos então o bônus que eu vou mandar para vocês no final da aula no grupo de WhatsApp. Tava aqui no meu raciocínio. Emerson, volta aqui que você tá servindo de exemplo para todos os artistas que estão presentes aqui conosco hoje e produtores culturais também, né?
A gente estava falando do seu projeto. E aqui no segundo tópico, que tem a ver com o segundo tópico, como fazer com que as pessoas se interessem pelo seu trabalho. Então, fazer a apresentação para cada um dos agentes que estão ali mais próximos, de fazer acontecer, né? Que podem ser participantes, né? Atores participantes do seu projeto. E uma coisa muito importante é a sustentabilidade. Então, você precisa ter um orçamento junto com o projeto. Precisa ter o quanto custa, né? Pra gente poder ir atrás de algum investidor. Muito bom. Convidando todo mundo. É isso aí, gente. Junto a gente vai mais longe. Como é que a gente pode trazer o interesse, colocar o foco das pessoas, o foco da atenção das pessoas sobre o nosso trabalho? Primeiro, usando toda a possibilidade que a gente tem aonde, gente? Nas nossas mãos. Diariamente, a gente tem um celular que nos dá a possibilidade de nos conectar com o mundo inteiro. Só isso, né? Então, é o que eu sempre falo, também trago como um posicionamento aqui meu, que através do digital a gente pode chegar aonde a gente quiser. Basta a gente desenhar, planejar, traçar estratégias, né, de divulgação, de comunicação e de conexão, que é isso, como trazer a atenção do público que a gente quer para o nosso trabalho. E o digital já ajuda a gente a se conectar com mais pessoas, tanto que estamos aqui, a gente ainda não se conhece presencialmente, estamos aqui em 40, 50 pessoas. Alguns de vocês acabaram passando por aqui, alguns alunos meus, alguns artistas, dos quais eu também fiz algumas formações junto. A gente trocou, a gente evoluiu junto e a gente se conheceu aqui no digital. E a gente ficou próximo e a gente troca até hoje. E a gente saiu do digital, a gente foi pro physical, né? A gente acabou se conhecendo. Muitos de vocês. Então, para vocês entenderem o quanto é poderoso essa ferramenta do online, da internet, que a gente tem todos os dias, 24 horas nas nossas mãos pra gente usar a favor da nossa divulgação, da divulgação do nosso trabalho, da divulgação de nós, né, do nosso propósito, do nosso trabalho. Faz sentido? Tô falando isso aqui por quê? Como é que a gente pode, primeiramente, chamar a atenção para o nosso trabalho? Criar uma estratégia de conteúdo, fazer uma pesquisa aqui dentro de cada um de nós, achar a força, a autenticidade do trabalho de vocês, da personalidade de cada um de vocês, usar como base para um conteúdo, para a gente poder divulgar. Podemos começar nas redes, podemos começar com aquela meta diária que eu coloco. Se a cada dia você fala do seu trabalho para uma pessoa só uma pessoa, no final de 30 dias você tem 30 pessoas diferentes que conhecem o seu trabalho, que estão sabendo do seu projeto, dos seus projetos, dos seus trabalhos. No final de 2 meses, a gente tem 60 pessoas que estão sabendo dos seus projetos, do que você está fazendo, do que você está produzindo, do que você já produziu, do que você quer mostrar, do que você está pensando para o futuro. No final de 3 meses, a gente tem 90 pessoas sabendo sobre o seu trabalho. Vocês estão percebendo? E assim, essas pessoas, elas multiplicam a informação. Então ali, vamos supor, no final de 30 dias a gente tem 30 pessoas que você contou sobre o seu trabalho. Só que cada uma delas já pode ter multiplicado a sua informação. Vai ficar na mente dessas pessoas com as quais você está se relacionando o seu projeto. E aí, quando ela achar pertinente, ela vai lembrar: nossa, eu conheço
um artista que tem uma peça, eu conheço um artista que tem uma... Everson, conta pra gente qual que é o tema central da sua peça, por exemplo. Que daí eu vou continuar com o seu exemplo por aqui. Tem um artista que trabalha com fotografia autoral, trabalha com a fotografia preto e branco, trabalha com a fotografia faz recortes, né? De instituições culturais pelo mundo, de museus. Então, sabe? Você percebe? Vão sendo sempre lembranças que a gente vai deixando para as pessoas falarem do nosso trabalho para outras pessoas, serem multiplicadoras. Suspense. Aí você conta, traz uma narrativa, traz o storytelling, falando sobre os termos, né? Vou colocar lá na nossa listinha, termos para tratar, para dar uma atenção e tratar com carinho, né? Marketing, comunicação, storytelling, que é a narração, né? Narrativa, como que a gente constrói a nossa história. Tô vendo aqui os comentários de vocês. E é isso. Como fazer com que as pessoas se interessem pelo seu trabalho? Primeiro de tudo, criando uma narrativa envolvente, e você vai aprimorando a cada vez que você vai contando para alguém. Façam esse exercício. Quero aqui propor para vocês, a partir de hoje, 30 dias consecutivos. Todo dia você vai falar com uma pessoa diferente sobre o seu trabalho. E aí você vai ver que no final desses 30 dias, queria até pedir para vocês gravarem do seu primeiro dia e depois do seu 30º dia, para vocês verem como vocês vão evoluindo na hora de se comunicar, contando sobre o seu trabalho. Vocês vão trazendo elementos para a sua história, para a sua narrativa, para contar sobre o seu trabalho. Vocês vão agregando valor a cada hora, cada vez que você conta uma história. Como é que é? Quem conta um conto aumenta um ponto, não era? E cada vez que a gente vai contando, a gente vai lembrando de coisas importantes que às vezes está esquecido, que a gente não tem esse treino de falar sobre o nosso trabalho. E é assim que a gente desperta esse nosso segundo tópico da aula, o interesse das pessoas sobre o nosso trabalho, contando sobre ele. Cada dia para uma pessoa diferente, de uma área diferente, e aí é muito mais legal, vale muito mais, vale o dobro esse exercício, triplo esse exercício, se você for se comunicando com pessoas que são de outras áreas, que não tem nada a ver com a sua área. Imagina se contar o seu trabalho para uma pessoa da área de tecnologia. Será? Entende? Por quê? Porque é aquela questão da construção dos processos criativos. Com certeza, uma pessoa que trabalha com TI, para ele ter um diferencial, ele precisa ter processos criativos diferenciados. Então, quanto mais disruptivo, vou colocar na nossa listinha também, quanto mais disruptivo for o pensamento, né, com toda a base, o conhecimento que essa pessoa de tecnologia pode ter, o quanto ele pensar mais fora da caixa, mais valor ele vai agregar para quê? Para o trabalho dele e para quê? Para a trajetória dele e para quê? Para o reconhecimento dele. Faz sentido para vocês? Gente, eu acredito que a criatividade, ela é um ponto focal, a coisa mais importante que nós temos aqui, né? Todo mundo que tá nessa aula tem um poder criativo. Cada um de vocês de uma maneira diferenciada. Todo o processo de cada um de vocês é completamente diferente um do outro. E a criatividade cada vez mais está sendo valorizada em grandes empresas e multinacionais. Por quê? Por que vocês acham?
que a criatividade está entrando em pauta para ser quase uma formação dentro de colaboradores de uma empresa. Por que é tão importante esses insights, esses olhares, essas ativações, né? O que a gente pode, cada vez mais que a gente consome arte, mais criativo a gente vai ficando? E por que é importante a gente ser criativo? Por quê? Quero saber de vocês. A pergunta de $1 milhão. Oi, Dani, tudo bom? Ai, que delícia! Muita gente antiga, das antigas aqui. Por que a criatividade hoje é uma das coisas mais importantes que a gente tem nas nossas mãos? Pensando em questões do mundo. Porque através da criatividade a gente consegue trazer soluções diferentes para os problemas corriqueiros, os problemas de sempre. Na hora que a gente traz soluções diferentes, a gente pensa fora da caixa, a gente está sendo disruptivo, a gente está sendo autêntico, a gente muito provavelmente está agregando valor para todo mundo que faz parte desse projeto, que faz parte dessa trajetória, né? De solução de problemas. Dani, tô acompanhando seu trabalho, parabéns, né? Já dei meus parabéns para você. Preciso ir ainda na exposição, acredito que ela esteja online ainda, né? Esteja de pé aí até algum tempo mais, né? Algumas semanas. Já tá reservada na minha agenda. E aí eu queria que você estivesse presente, né? A gente se conhecer presencialmente. O Dani também foi acho que foi da primeira turma do Arte, Mercado e Marketing Digital, que hoje se transformou no curso de formação Branding Artístico. E o Dani estava morando em Madrid naquela época. Ah, que legal, vou me planejar para ir. Já sei tudo onde está acontecendo. Muito sucesso para você, Dani. Agora você tá morando em Londres, né? Quando você estiver aqui, você me avisa que daí eu vou te encontrar lá. Vai ser muito mais prazerosa essa visita à exposição. Então é sobre isso, gente. Reconhecimento vem do o reconhecimento do outro sobre nós, a memória do outro sobre nós, vem do nosso posicionamento, vem como a gente se comunica, como a gente se coloca. Vamos sim. Faz sentido pra vocês? Então, assim, vocês concordam comigo que não faz sentido a gente esperar ser reconhecido pelo outro se a gente não está se promovendo, falando do nosso trabalho, nos colocando ali à prova todos os dias, contando sobre o nosso trabalho, né? Que foi essa minha proposta diária da gente fazer esse exercício. Ele vem de nós. O reconhecimento depende da gente. Depende da nossa habilidade de comunicar e falar sobre o nosso trabalho. O reconhecimento de cada um de vocês vem da habilidade de cada um de vocês, que logicamente que ela é adquirida, ela é treinável, de como falar sobre o seu trabalho, de como se posicionar no mercado que você escolheu atuar. Certo? Então, assim, não tem aqui, a gente vai sair dessa aula, não tem mais aquela história, ai, mas ninguém reconhece meu trabalho. Então, aí você volta e fala, mas por que é que ninguém tá reconhecendo meu trabalho? Alguma coisa eu tô deixando de fazer. A responsabilidade vem para nós, né? É muito mais fácil a gente jogar pro outro a responsabilidade sobre o não reconhecimento do nosso trabalho. É muito mais difícil a gente trazer pra gente, né? Porque dá trabalho, dá muito trabalho. Não é assim, super take it easy e vamos. Não é, dá trabalho. Dá trabalho por quê? Porque às vezes a gente pode receber alguns feedbacks que a gente vai ter que saber lidar emocionalmente com eles.
Então dá trabalho, né? Não só executivo, mas também emocional. Nunca fale de si mesmo. Como assim, gente? Tem que se falar de si mesmo. Então vamos lá, a gente estava falando sobre primeiro pilar, nossa arte é única. Segundo pilar, como a gente faz para chamar o foco, né, das pessoas, a atenção das pessoas para o nosso trabalho. E terceiro pilar, como ser lembrado justamente. Já trouxe todos os insights para vocês, por ser autêntico. Como você consegue ser lembrado com a autenticidade do seu trabalho que você pode construir a partir de hoje, que você pode melhorar a partir de hoje, que você pode evoluir a partir de hoje. Como que você pode ir trazendo mais elementos para narrativa sobre o seu trabalho, que vai deixar cada vez mais rico essa contação de história, esse storytelling da sua carreira, da sua proposta, do seu trabalho. É treinando diariamente que a gente chega lá, né? Então aproveitem, eu coloco aqui para vocês, aproveitem essa ideia dessa aula, esse insight dessa aula, esse input dessa aula, saiam daqui já com a ideia de contar cada dia para uma pessoa diferente sobre o trabalho de vocês. Lembrando que fazendo isso durante 30 dias, a gente vai ter 30 pessoas que podem ajudar a gente a multiplicar a divulgação do nosso trabalho. E a cada vez que a gente conta, a gente aumenta e traz um valor agregado, com certeza. Na hora que a gente vai contando, a gente vai lembrando de fatos importantes, estrategicamente a gente vai colocando na nossa narrativa, né? Construindo o nosso posicionamento. Então, como que você quer ser lembrado? Essa é uma das perguntas para finalizar aqui. Gente, a gente tá 1 hora aqui. Que delícia, hein? Tô aqui que tô e continuaria aqui um tempão ainda. Muito bom a presença de todos vocês. Como que você quer ser lembrado? Começa por aí. Como que a sua história pode permanecer na vida das pessoas? Como? Como que as pessoas podem, sem querer, lembrar de você? Você impactou aquelas pessoas. Como que você consegue impactar? Como que você consegue trazer elementos que deixam as pessoas se envolverem pelo seu trabalho, pela sua contação ali, pela sua proposta, pelo seu posicionamento? Falar com 30 pessoas próximas, independente se gostam de arte, não é fácil. Aí eu acho que tá o maior do desafio. Começa. Então, o primeiro exercício, né, que a gente faz sobre storytelling, sobre contação de história, é fale do seu trabalho para alguém e pode considerar que seja uma criança de 5 anos. Como que você vai explicar o seu trabalho para essa criança? Tô falando assim, por quê? Porque quando a gente fala de pessoas de outras áreas, tem o desconhecimento, não tem um conhecimento, né, da área artística e cultural. E isso tem a não bagagem, né, que também a criança ainda não tem. Uma criança de 5 anos ainda não tem essa bagagem. Não tem essas referências que a gente começou falando no início da aula. Essas referências aqui de pesquisa, né? Não tem? Então, comece explicando para todas essas pessoas. O maior desafio para cada um de vocês é contar pra gente que não tem nada a ver com a sua área, nada a ver com a área artística e cultural. Aí eu quero ver como é que a gente vai trazer elementos para criar uma narrativa envolvente. Como que a gente vai... É um jogo de sedução também, né, gente? A gente contar sobre o nosso trabalho, contar sobre a nossa proposta. Tudo gira em torno também, né, das conquistas, das trocas, das conexões. A gente troca com as pessoas, por quê?
Porque a gente se sente atraída por elas, atraída por algum elemento, por alguma proposta que elas estão colocando pra gente, visualmente falando, ou em um contexto, ou a questão visual, a questão emotiva, a questão auditiva, tudo é uma questão de conexão, e a conexão tem a ver com a lei da atração, né? E a gente existe por isso. Estamos todos aqui por conta disso. A gente tem uma conexão aqui. Eu tenho certeza que todos aqui temos princípios muito parecidos. Por isso que a gente consegue se conectar por elementos também visuais, tom de voz. É muito interessante pensar sobre isso, né? É o porquê da nossa existência mesmo. É essa troca. A gente tá junto, a gente se conectar. Por quê? Porque a gente quer chegar em outro lugar e junto a gente vai mais longe. Por isso que tá todo mundo aqui hoje. A gente tá querendo chegar nesse lugar, né? Tá todo mundo aqui junto neste mesmo caminho. É isso. Expressão, energia, persistência, né? Não vale a gente querer 4 meses e depois largar e depois voltar, aquela maré que a gente estava falando no começo da aula. Tem que ter consistência, frequência nos processos. Então, pensar também sempre na sustentabilidade aqui, né, gente? Hoje a gente falou sobre a unicidade, do quanto somos únicos, autênticos, e como é que a gente pode explorar esse tipo de informação através da nossa narrativa, como a gente troca com outra pessoa, como a gente conta sobre nós, sobre o nosso trabalho para as outras pessoas, como a gente pode envolver todas essas pessoas que a gente quer trazer para perto. Olhe para o outro para criar, para encurtar esse caminho de conexão, para a conexão ser mais rápida. Olha para a pessoa que está do outro lado e veja como é que ela percebe o seu trabalho, como é que ela te percebe. Se coloque no lugar dessa pessoa. E aí você vai entender que a conexão vem também pela empatia, né? Na hora que você coloca no lugar do outro, você entende como explicar, como contar sobre o seu trabalho de uma maneira que o outro vai entender. Porque o problema, muitas vezes, é que a gente não consegue ser claro, transparente sobre o nosso trabalho, sobre o nosso processo, e aí acaba gerando uma confusão no receptor, né, do seu público. E a pessoa não consegue entender direito quem é você, do que você está falando, o que você faz. Então, se coloque, vamos descer um degrauzinho, né? Pra gente enxergar se a gente realmente está sendo efetivo na nossa comunicação. Ser um pouquinho mais humilde. Olhar pro lugar da outra pessoa que talvez não tenha a mesma bagagem que você, mas você quer trocar com ela, né? Então, cria esse caminho de conexão. Certo? E aí, chegamos aqui, passamos de 1 hora de aula. Eu queria falar para vocês, passar algumas informações. Amanhã a gente volta com a nossa 3ª aula. Vamos falar sobre networking artístico. Já começamos a falar ontem sobre as conexões, né? Do nosso ambiente, do nosso entorno, dos nossos parceiros. Continuamos hoje falando sobre isso. Amanhã a gente vai entrar no foco, firme no foco, falando sobre a construção do networking artístico, como que a gente pode começar hoje, como a gente pode melhorar hoje através, principalmente, do digital. Mas já foi um insight para vocês essa ideia de contar, falar um dia para cada pessoa diferente. Em 30 dias você já vai ter uma rede ali fomentada, né? Começando a fomentar uma rede de relacionamento, networking. Vai ser a nossa 3ª aula, e a última aula vai ser a gente entrar em foco executivamente, ser executivo, como tirar projeto do papel, tá legal?
E aí, vou mandar pra vocês acho que a gente chegou aqui, vou ver com a equipe, todo mundo que tá me ajudando, ver se a gente chegou mesmo nos 50 pessoas. Vou liberar o bônus sobre os 3 pilares da nossa carreira artística, posicionamento artístico, né? Mandar pra vocês. E o desafio, não deixem de fazer. Hoje eu vou passar o exercício do segundo dia do desafio Artista em Foco. Façam, tá todo mundo acompanhando, façam, postam nos stories, me marquem @Laura Brunello pra eu poder acompanhar. Tô marcando todo mundo aqui, tô fazendo listinha de presença de todo mundo que tá fazendo esse exercício. Não deixem de fazer, tá? É importante muito mais pra vocês do que pra mim. Não deixem de fazer. Tragam esse comprometimento com cada um de vocês. O material tá no grupo de WhatsApp, todos vocês estão lá, estão recebendo material por lá. Não deixem de fazer o exercício. E eu espero vocês amanhã para a nossa terceira aula. Lembrando que eu ainda vou fazer uma seleção aqui com a equipe de uma premiação. O que a gente pode oferecer para os 3 primeiros colocados do desafio Artista em Foco, que são exercícios diários, 2 ou 3 exercícios para a gente postar nos stories. Todos vocês estão vendo lá no grupo, né? E é isso. Amanhã eu vou falar sobre a abertura de vagas que eu vou abrir na quinta-feira para uma nova turma do Branding Artístico. E vou contar um pouco como vai funcionar. Para quem tiver interessado, já vai poder entrar em uma lista VIP, né? Para ter um valor diferenciado e uma exclusividade para chegar antes que todo mundo nessa formação. E a gente se encontra amanhã às 6. Ai, meu Deus! A gente se encontra amanhã às 8h06 da noite. E é isso. Tá legal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contatar ou contatar o pessoal da equipe. Gente, muito boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Estamos juntos e eu espero vocês amanhã pro networking artístico, tá legal? Beijo!